Eu decidi falar sobre esse texto primeiro porque é um texto que foi usado durante as eleições para justificar a ideia de que havia um candidato de Deus e um do diabo, de que havia, seres da luz e das trevas e que havia uma grande guerra espiritual nas eleições. Então é um bom começo. O que é julgo desigual? Eu vou ler para vocês o texto bíblico e a gente vai tentar explicar. 2 Coríntios 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Olha aí que coisa boa. Aí depois ele cita Paulo no Antigo Testamento falando: retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e por aí vai. E eu estava na internet, no Twitter uma época, e alguém me mandou o link de um pastor aí conhecido, eu nunca tinha visto ele, falando sobre isso daqui, falando que hoje no meio evangélico estava muito paz e amor durante as eleições, e que o evangelho, quando lido corretamente, esse pastor disse, não era só paz e amor, não. A gente precisava se distanciar dos incrédulos e daqueles que faziam mal e tudo mais. E daí alguém me mandou isso para me corrigir, porque eu estava falando muito sobre amor. Então eu não julgo, obviamente, o pastor e os pastores que pregam essas coisas, porque tem muita gente sincera querendo servir a Deus e querendo fazer boas coisas. Então eu não tenho julgamento nenhum, mas a gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui, porque se eu seguir isso aqui, não pode haver ligação entre crentes e incrédulos, distância, apartai-vos deles, eu vou entrar em grandes problemas aí, dependendo de como eu entendo isso. Porque normalmente, quando você fala isso dentro de um contexto religioso, sem explicar muito o que esses conceitos significam, todo mundo vai entender o que quer. Então o pastor, quando fala, olha, não pode haver associação ou união entre crente e incrédulo, aí imediatamente o ser humano, o membro da igreja, vai pensar, bom, então quem é o crente? Sou eu, que vou na igreja, que guardo as tradições, os costumes, que obedeço o pastor, eu sou luz, eu sou o crente. E quem é o incrente? O incrédulo, o não crente? É o que faz o oposto, é o que não está na igreja, é o que não é o cidadão de bem, é o que não tem os costumes, o que não obedece o pastor, é o oposto de mim, porque eu sou a referência. Então é assim, isso aqui foi usado por gente para justificar essa ideia de que, para lá com eles e nós vamos ficar aqui e não vai haver associação entre, nós e sei lá quem está do outro lado. E dentro desse contexto está o julgo desigual. Agora, eu tentei responder para o menino que me mandou o vídeo desse pastor aqui, e eu digo agora para vocês que se você só rebobinar a fita de Paulo para ver onde o discurso começa, você vai notar que não é tão parecido com essa interpretação maluca que os pastores fazem. Se você rebobina a fita para 2 Coríntios 5, verso 18, Paulo começa o discurso assim: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, só lendo esses dois versinhos aqui, você já percebe que não tem nada a ver com aquela interpretação anterior de distância. Pelo contrário, Jesus ele se misturava, ele se encarnou para estar junto de seres humanos, reconciliando todas as pessoas a Deus. E quem me ouviu falar sobre as bem-aventuranças sabe que o ministério da reconciliação nada mais é do que pacificação. Felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Os que trabalham pela reconciliação das pessoas, unindo pessoas que estavam separadas, unindo pessoas de volta a Deus, que não queriam mais saber dessas coisas. Então esse é o trabalho da reconciliação. Não é estar distante de pessoas, é estar junto de pessoas, pertinho de pessoas. Você vê só que coisa maravilhosa? Então, como é que eu entendo então essa distância que Paulo fala entre crente e incrédulo, entre trevas e luz, entre maligno e Cristo? Que distância é essa?
quando você entende que o nosso ministério herdado, que nós herdamos de Cristo, é o ministério da reconciliação, da aproximação, aí você entende que o crente não é meramente alguém que vai em igreja e canta. O crente é aquele que acredita naquilo que Cristo fez e vive como filho de Deus, fazendo o quê? Reconciliação, ajudando, unindo, vivendo em paz com as pessoas, não se distanciando, mas como Cristo, se aproximando das pessoas. E quem é então o incrédulo? O incrédulo é aquele que faz o oposto, é que não está nem aí para a união das pessoas, é o que vai causar divisão, é o que vai causar afastamento, é o que vai fazer a vida do outro um inferno. O incrédulo é aquele que não acredita em tudo que Deus faz, portanto, ao invés de se tornar como o verdadeiro crente na Bíblia, um pequeno Jesus unindo, amando, se aproximando, o incrédulo vai causar guerra, um inferno na vida das outras pessoas. Então, um dos problemas hoje em dia é que todo mundo interpreta tudo o que Jesus e Paulo diz e aplica ao que acontece em igreja. E não é o que acontece na sua igreja, o que acontece aqui. O que acontece aqui é o que acontece dentro de você e agora vai fazer de você um agente do reino onde você estiver inserido na vida. Tanto em igreja como na sua casa, na escola, no trabalho, por onde quer que você vá. Porque o crente é aquele que crê e é aquele que agora vai viver nessa crença de que se eu herdei o ministério da reconciliação de Jesus, eu vou viver me reconciliando, me aproximando, me juntando a pessoas. Vê como é simples? E quem é o incrédulo? É o que faz o oposto, é o que causa divisão, é o que briga, é o que vai para cima, é o que não quer saber de nada. E tem muita gente que nem acredita em Deus que vive nessa pacificação. E tem muita gente dentro da igreja, por outro lado, que só causa divisão, que só causa distância. Em outras palavras, o que muitos pastores falaram aqui de 2 Coríntios 6, sobre se apartar de quem é diferente, é o oposto do que Paulo está querendo dizer. Porque Paulo está falando que quem é crente, na verdade, é quem se aproxima na reconciliação que nós herdamos de Cristo para ser executado com todo mundo. Vê que loucura? Por isso que eu estou falando, a Bíblia é manipulada por essa galera aí hoje em dia, mesmo sem perceber, para falar o oposto do que está querendo dizer. Então, voltando ao julgo desigual, o que tem a ver? É você de casar com pessoa de outra igreja? Não tem nada a ver com igreja. Não se associe, não se junte a pessoas que vão promover um projeto de vida que representa o oposto daquilo que Deus quer. Em outras palavras, o crente ele vai vir com reconciliação, com paz, com amor, com misericórdia. O incrédulo quer guerra, quer briga, quer distância, quer ressentimento, quer inveja, quer fofoca. Então não é para se aproximar dessas pessoas. Paulo está falando que é o seguinte, não tem associação, por quê? Porque é impossível. Você vai ir com graça e com misericórdia, o outro vai vir com abuso e com raiva. Então o que você pode fazer? Nada. Você vai se aproximar, mas não vai funcionar, porque são dois projetos de vida diferentes. Então não é para se afastar porque, olha, eles são pecadores. Não, é porque não tem como relacionar as duas coisas. Então quando você buscar alguém para se relacionar, para casar, busque alguém que tenha esses mesmos valores. De paz, de misericórdia, de amor, de reconciliar pessoas. Porque se você escolher uma pessoa que é o oposto disso, como um incrédulo, que não quer saber de nada e quer fazer o inferno da vida de todo mundo, você não vai se dar bem, você vai viver uma vida que é um inferno. Agora, se você é um pequeno diabo no mundo, aí escolha um pequeno diabo no mundo para se relacionar também, que deve ficar tudo certinho. Então o que Paulo está dizendo aqui não tem nada a ver com igreja, outra igreja, com casar, com não casar, com eu acredito, e quem vai para o inferno é o que não acredita igual, não tem nada a ver. Reconciliação é o que o crente herdou de Jesus, para unir, para se aproximar, para amar, para ter misericórdia. Quem é um incrédulo? É aquele que não acredita nessas coisas, que quer guerra, que quer divisão. Você tem que se esforçar muito para ser um incrédulo, de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Você tem que ser um diabo verdadeiro. E eu imagino que você que está assistindo aqui não é. Então viva o ministério da reconciliação de Cristo, se aproximando das pessoas, amando as pessoas, vivendo em misericórdia, em amor, em graça, em paz. E tudo isso vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. E é isso que mostra que de fato nós somos filhos de Deus, crentes, porque nós cremos naquilo que Ele fez. E se Ele fez reconciliação, eu também vou fazer. Um beijo, meus queridos, que Deus abençoe vocês.